Mas é interessante porque essas mudanças de época, elas são transmitidas e você pode ver de maneira clara. Eu vou dar um exemplo também. Por exemplo, a gente tem Homero na Odisseia, que a gente já mencionou aqui. A história de Odisseu tentando voltar para casa depois da Guerra de Troia. Ele passa por diversos desafios. O mundo é fantasioso, então a gente tem sereias, a gente tem ciclope, Deuses. a gente tem deuses comandando a vida dos mortais. O Odisseu tá lutando contra o próprio Poseidon, que não quer que ele chegue para casa. Então, assim, a gente tem toda uma narrativa fantástica de uma pessoa tentando voltar para casa. Sim. E o que a gente teve séculos depois? Ulisses, de James Joyce. Que é um livro que vai contar a mesma história, só que dessa vez é um cara comum fazendo uma viagem num dia. Tanto é que o nome Ulisses é o nome do Odisseu, só que ele é o nome romano do mesmo personagem, né? Então ele fez uma clara referência a essa história. Ele tá recontando essa história. E ele tem uma técnica narrativa que é o fluxo de consciência. Ou seja, por isso que é um livro muito difícil. Ulisses é muito, muito difícil. Eu tentei ler, eu vou voltar daqui a uns anos. Mas você fica dentro da cabeça do personagem o tempo inteiro. Você não sai dali. Todos os pensamentos que Ulisses tem ao longo do livro dele, você lê junto com ele. Por quê? Antigamente, quando a gente não tinha conhecimento geográfico suficiente para saber muito sobre o mundo inteiro, né, como na época de Homero, o mundo era muito fantasioso. Então poderiam existir monstros, deuses, serpentes malignas, sereias, ciclopes, bichos, e sabe-se lá Deus o que são. Só que hoje em dia a gente já meio que descobriu o que existe no mundo. Então onde que tá a novidade agora pra gente, que é do mundo moderno? Tá na nossa cabeça. Por isso que tudo de psicologia alavancou tanto nas últimas décadas, ela ressurgiu como uma nova ciência. Por quê? Porque agora, como o James Joyce mostrou pra gente, os nossos demônios estão aqui dentro e não lá fora. O nosso mundo tá meio que conquistado. Você precisa sair pra matar um tigre desde sábado? Não. Mas todo mundo tá tendo que lidar com ansiedade e depressão. Uhum. Por quê? Porque agora nossos demônios saíram do mundo de fora e vieram pra cá. E é muito curioso porque acho que é uma coisa interessante ser abordada ao longo do programa também, que é nem sempre o protagonista vai ser uma pessoa boa. Hum. E eu acho que uma coisa que eu tô vendo um pouquinho. A gente tá vendo, de um certo sentido, é um apreço pelos antagonistas e Pelos anti-heróis. pelos anti-heróis. Os anti-heróis estão fazendo muito sucesso. Exato. E eu acho que vai muito bem com. Sim. Filmes dele. E vai muito bem com o que você falou sobre nossos demônios internos. Então talvez as pessoas estejam se identificando mais com o anti-herói e o antagonista, porque os problemas delas estão muito grandes. Então vai fazer ela se identificar com caralho. Num dia ruim eu faria o que o Coringa fez. É. Ou, nossa, será que se eu tivesse a imortalidade de Deadpool, eu também ia ser tão idiota e sem consequência igual ele? Sabe de onde eu acho que isso vem? Eu acho que isso vem muito de um certo cinismo que o mundo moderno gera, porque como a gente não tem mais sereias e ciclopes para enfrentar no horizonte que é desconhecido, a gente tem que inventar novas maneiras de deixar nossas vidas interessantes. E às vezes o herói clássico perde um pouco desse apreço. Embora, olha que interessante. A gente viu, por exemplo, um filme mais recente do Batman. É um filme mais sombrio. Sim. Que agora histórias sombrias e mais realistas estão, assim, ganhando um certo fervor. Só que ao mesmo tempo, isso já faz uns anos esse filme. Ao mesmo tempo, a gente tem os filmes da Marvel. Os filmes da Marvel fizeram um sucesso absurdo. Eles são histórias bem clássicas, bem coloridas. Família. E aí, o que isso mostra? Como são linguagens universais, a gente sempre vai ter espaço para isso. O que importa muitas vezes é a qualidade da história. Então, assim, quando a gente está vendo esse filme da Marvel, por exemplo, a gente está reencenando aquelas histórias, a Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero é uma guerra de Troia, onde se você pegar para ler esse poema, é como se você estivesse vendo a Liga da Justiça contra os Vingadores. Sim. Entendeu? Todos ali foram grandes heróis, protagonistas. Aquiles, Heitor, Ulisses, Agamenon, Menelau, todos eles são heróis clássicos daquele período, que hoje em dia a gente reconta aquilo como Capitão América, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, sim, Homem de Ferro. Então a gente trouxe essa linguagem de volta e o que vem acontecendo nos últimos tempos. Acabou de sair o filme novo do Super-Homem. Incrível. E esse filme, ele é um filme de esperança. Sim. Sim. Porque o Super-Homem. E as pessoas meio que... Você tá vendo os memes que estão saindo na internet agora desse filme? Na época que saiu o Batman, que era o filme sombrio, todo mundo tava postando foto com capuz, botando maquiagem de olho, falando assim,
sombrio. Eu sou uma pessoa sombria, eu sou uma criatura das trevas. A música Pô, do cara, mano. Robin Eu sou criatura do Nirvana, entendeu? Eu sou uma criatura das trevas. Chegou o filme do Super-Homem, todo mundo virou, assim, esperançoso, todo mundo ama a humanidade. Essas histórias ditam muito daquilo que a gente pensa. Mais do que a gente está acostumado e mais do que a gente gosta de admitir. Sim. E eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de que a gente. As histórias mais sombrias, as histórias mais realistas, como eles colocam. Porque normalmente assim, não, porque se todo mundo é doente mental e tá na merda, é porque deve ser realista. Tem uma certa. Tem um certo. Não que a gente não esteja na merda. Tem um certo faniquito nesse sentido. Mas essas histórias elas fazem mais sentido em tempos de paz. Em tempos que tá tudo bem, porque como as pessoas criam Fase da paz. paz relativa a períodos do passado, onde a gente tinha que caçar bicho. Exato. Como as pessoas criam um certo TED de paz Aham. e elas procuram as coisas mais sombrias e por isso. Porque elas querem ter algo que é diferente da rotina delas. Agora que a gente tá vivendo em tempos mais conturbados, a coisa tá mudando para uma narrativa de esperança. Então as histórias, os tempos em que nós vivemos escolhem as histórias que são mais relevantes para elas também. E olha que importante. Um dos motivos da gente falar sobre histórias. Olha o quanto uma história pode afetar a mente de uma pessoa. Desde o Jovem Werther, de incentivar leitores que se identificaram e tentaram depois se desviver, até o Capitão América ou Superman em tempos de guerra para trazer um espírito de felicidade, de alegria, de esperança em tempos sombrios, ou The Batman, Dark Souls, etc. Porque a Souls é Dark Estrela, e tem que Às vezes você ser tá fome, sombrio, você tem que ser emo. E tipo, olha o quanto uma história pode afetar a pessoa. Sim. E é importante a gente falar sobre histórias, porque mesmo de maneira inconsciente, elas afetam a gente. E eu queria perguntar para cada um o quanto, não só pra gente, mas pros telespectadores também, que é o quanto uma história te afetou. Qual foi a história que mais afetou você? E o quanto foi esse impacto na sua vida? Eu começo agora, porque assim, o que é interessante também? A gente fez esse tipo de jogo Foi há um tempo atrás. E a gente conversou, a gente tava em outra conversa sobre esse tema, e a gente perguntou pra cada um de nós, assim, quais são os personagens que você mais gosta nas histórias que você mais gosta? Então, primeiro, quais são as histórias que você mais gosta? Aquelas que, não fazendo nada mesmo, vou assistir esse filme, vou ler esse livro. Quais são os protagonistas, as histórias que você mais curte? Tem um pouco de você neles, sim. Seja de você pegando deles, ou porque você já era assim, você se interessou naturalmente por causa disso. Mas os protagonistas, e às vezes nem é o protagonista, às vezes é o coadjuvante que você mais gosta, mas tem algum motivo de você gostar. E provavelmente tem alguma coisa de você ali. Seja porque existe algo que já tem em você, ou porque você quer ser aquilo. Sim. A gente tá falando o tempo inteiro que história, isso era o que Aristóteles já falava na poética dele. Quando ele o primeiro cara que analisou seriamente narrativas. Histórias são imitação. Sim. E a gente também imita as próprias histórias. Então, quais são os personagens que você mais gosta? Quais são as histórias que você mais... Sabe, os roteiros que você mais aprecia? Alguma coisa de você está ali. E você vive com aquilo, você viveu sua vida inteira com aquilo. Aquele filme que você assiste desde a infância, ou aquele filme que você passou a gostar, aquele livro que você leu o tempo inteiro. Então, assim, tem muito da gente ali. Tem muito das nossas personalidades que estão distribuídas nessas histórias. Se a gente juntar tudo, tem um mosaico de quem a gente é. E melhor ainda, do que a gente quer ser.